Então, pessoal, a aula de hoje é para fazer uma revisão sobre o que nós estudamos ao longo do segundo bimestre, antes de iniciarmos a semana de estudos intensivos e darmos prosseguimento ao terceiro bimestre. O segundo bimestre ficou muito focalizado nas transformações sociais que são consequências dos ideais iluministas pelo mundo e por formas de organização social não tão democráticas que existiam no mundo, principalmente no século XVIII. Então, o século XVIII foi um século extremamente conflituoso e transformador. Temos como marco histórico, né, no século XVIII, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela não foi a única, mas ela teve uma proporção, um tamanho, uma influência tão grande que ela foi considerada um marco, né, um marco histórico, até para fazer uma divisão da linha do tempo, né, da divisão historiográfica, tá? Só que a Revolução Francesa, como eu disse, não foi única. E os revolucionários pleiteavam as transformações na França, né? Eles queriam melhor condição de vida, né? O povo desejava uma condição de vida mais digna e os burgueses queriam participação política, queriam um governo menos autoritário e afins. As ideias que circulavam naquele cenário eram as ideias iluministas que tinham surgido no finalzinho do século XVII e que tomaram corpo e força na França durante o século XVIII. Tá? Então, a Revolução Francesa vai ser esse marco histórico da organização social, do mundo contemporâneo, né, da nossa realidade. Quando a gente fala do mundo contemporâneo, é do período da Revolução Francesa até os dias atuais. Tá? Então, ela vai ser influenciada pelos ideais iluministas que vão ter como base a melhoria na qualidade de vida da população, vão ter como lema a igualdade, né, que os indivíduos sejam vistos igualmente na questão judicial, na questão dos direitos, das oportunidades, né? Um governo mais justo, um governo menos autoritário, uma república, quem sabe, o fim da escravidão. São um dos ideais de algumas correntes iluministas. Tá? Então, a Revolução Francesa vai começar lá em 1789, mas tem todo um pregresso, né? Tem toda uma situação anterior, que a França vivia uma crise econômica, crise climática, uma crise social, e num dado momento, um alto nível de insatisfação da população vai ocorrer o estopim da Revolução Francesa, tá? E esse estopim vai espalhar muitas consequências pelo mundo, tá? Tais como a Revolução do Haiti, né? Que foi tema de uma das nossas aulas alguns dias atrás, né? O Haiti era uma colônia francesa. Então, olha para vocês terem uma ideia. O fato aconteceu na França, mas impactou na América, que teve como resultado a Revolução do Haiti, que vai dar origem a um país republicano governado por pessoas negras, né? Que para aquela época, século XIX, século XVIII, início do século XIX, era uma coisa muito de vanguarda, muito à frente do tempo, né? Um país, uma colônia, se torna independente e vai ser governado por homens negros, num contexto
forte de preconceito racial, num contexto forte de escravidão, certo? Nós vamos ter século antes da Revolução Francesa, os ideais iluministas também tiveram uma grande influência na América, principalmente na América do Norte, que nós vamos ter a Revolução Americana, né, a Revolução das 13 colônias inglesas, que vai resultar na independência delas e a formação dos Estados Unidos da América, que também foi uma revolução pautada em alguns ideais iluministas e vai ter a formação de um novo país que vai ser pautada nos ideais iluministas também. Então, eles vão formar uma república e grande parte da Constituição estadunidense é baseada nos ideais iluministas, tá bom? Voltamos para a França. Então, em 1789 começa a Revolução e vão ter várias etapas. A Revolução, ela é considerada revolução porque ela é de longa duração e quando não é de longa duração, tem um outro requisito para ser considerada revolução. Quando tem uma transformação profunda das estruturas de uma sociedade ou de alguma circunstância. Então, a Revolução Francesa é um exemplo clássico da revolução. Ela teve um longo período de duração e ela trouxe uma transformação muito importante para toda a França e vai ter consequências e vai influenciar muitas outras revoltas, revoluções e muitos outros episódios em todo o mundo depois desse processo. Tá? Isso é uma. A gente pode até notar que é uma característica até do mundo globalizado, né? De relações internacionais muito, muito estreitas, porque acontece algo num país que vai interferir em outro. Então, a Revolução ela teve uma duração de 10 anos, com alternância de poder entre dois partidos que eram os principais franceses, que eram os jacobinos e os girondinos. Tivemos a elaboração dos direitos do homem e do cidadão, tivemos a convocação dos Estados Gerais, nós tivemos a prisão e né, o julgamento de um rei, né, um monarca vai ser preso, condenado como traidor do povo francês, vai ficar preso, a sua esposa também, e depois eles vão ser executados. Então, isso é uma coisa que única que tinha acontecido no mundo até então. Né? A França era uma monarquia absolutista, de repente ela passa a ser uma monarquia constitucional, porque o povo queria a presença do rei ainda, porque o povo não entendia muito essa situação dos três poderes, de república e tal. O povo queria o rei, mas queria que o rei governasse de uma forma mais justa. Passado um tempo, Luís XVI ele tentou articular um golpe e acabou sendo preso, né? E perdeu todos os seus direitos e posteriormente ele foi executado. Então a França ela vai se tornar, não vai ser mais uma monarquia. E aí vamos passar por um período de alternância entre jacobinos e girondinos e a França vai viver um caos, né? Durante 10 anos, muitas foram criadas, houve muitos avanços na questão social, né, principalmente na questão dos direitos do homem e do cidadão, mas por conta dos conflitos políticos entre, entre os políticos franceses, a organização dentro da França, tinha questão também que eles estavam com conflitos fora da França, né? As monarquias que estavam ali próximas decretaram guerra à França por conta
dessa revolução e os conflitos também fora do continente europeu, que é o caso da Revolução do Haiti. Então, olha que circunstância, a França estava caótica, né? E parecia que não tinha mais saída. De repente, a burguesia, né, a alta burguesia, o pessoal mais esclarecido, vai começar a tramar um plano para que haja uma estabilidade política, uma unidade, uma pacificação dentro da França e que as questões militares exteriores sejam resolvidas. E aí essa burguesia vai apoiar o militar, que é super famoso, que é o Napoleão Bonaparte, né? Então ele vai surgir lá em 1799 como a tábua de salvação para, para os franceses, certo? E a partir das políticas do Napoleão Bonaparte, o mundo vai começar a mudar. As dinâmicas vão começar a mudar, né? Napoleão Bonaparte se torna cônsul, vai governar a França com mais 2 cônsuls e, e vai pacificando ali os grupos internos, é um nome forte, uma pessoa conhecida da população francesa, em várias campanhas militares, é uma pessoa respeitada pelas classes dominantes, que isso é muito importante, porque não adianta o povo respeitar. Se a classe dominante não quiser, essa pessoa também não governa. Qualquer chefe de Estado precisa do apoio das classes dominantes do seu país. E hoje em dia, das classes dominantes fora do seu país. Então, Napoleão Bonaparte começa a pacificar a França, começa a fazer planos de econômicos, a fim de fazer com que a França volte a crescer, tá? E, e tem ideias expansionistas também. A França e a Inglaterra eram inimigos secular, né? Há séculos os franceses e os ingleses inimigos, e nesse período, né, final do século XVIII e início do século XIX, a Inglaterra é a potência mundial, o país mais rico, o país mais influente, porque eles já tinham iniciado um processo de revolução industrial, já tinham um parque industrial muito sólido e faziam várias comercializações com seus produtos, tinham influências na economia de muitos países, eles emprestavam dinheiro para os reinos aí, e eles eram super importantes. E militarmente, eles também eram muito fortes, né? E aí o Napoleão, num dado momento, resolveu ter um conflito militar com a Inglaterra, na qual ele foi derrotado. Então ele percebeu que ele precisava de uma estratégia para resolucionar essa situação. E aí o que ele fez? Ele criou uma medida econômica, né? Uma medida restritiva, que era nível econômico e comercial e militar. E era assim, matava 2 coelhos com uma cajadada só. Ele instituiu o bloqueio continental, que visava neutralizar a Inglaterra, já que ele não podia, no tete-a-tete, destruir a Inglaterra, o que ele pensou? Vou neutralizar suas forças e quando eles estiverem frágeis, a França vai tomar o lugar de importância que a Inglaterra tem no mundo. E a França vai ter o maior imperador do mundo, vai ser o país mais influente, né? E ele seria o imperador, porque ele queria ter um império maior do que o Império Romano. Então,
ele instituiu o bloqueio continental, que proibia os países que estavam na porção continental da Europa de comercializar com a Inglaterra. Né? E qual que era a penalidade? O país que não aceitasse a imposição dessa medida restritiva seria invadido pelo exército napoleônico e logo seria como se fosse uma colônia, viveria sob a influência e o governo de Napoleão Bonaparte. E se esse país tivesse colônias na América, na África, automaticamente essas colônias fariam parte do Império Napoleônico, certo? E essa medida o bloqueio continental foi instituído em 1808 e a partir daí Napoleão começou a fechar o cerco, né, contra os países que não se decidiam, que eram aliados da Inglaterra, e começou a invadir. O que mais é importante para a gente é o caso da Espanha e de Portugal, tá? Por quê? A Espanha acabou sendo invadida pelas tropas napoleônicas e passaram a ser governadas pelo Napoleão. E Portugal também foi invadido, só que aí, no caso, a família real portuguesa fugiu para o Brasil com a ajuda dos ingleses. Mas, percebam, duas superpotências coloniais que foram invadidas pelos franceses. E isso vai mudar a realidade nas colônias. Essa ação do Napoleão Bonaparte de invadir, do bloqueio continental e tudo mais, vai influenciar na história dos povos latino-americanos, dos países latino-americanos, tá? Tudo bem? Eu vou voltar um pouquinho no século XVIII. Além da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, né, dos Estados Unidos, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira no Brasil, a Conjuração Baiana também no Brasil, nós vamos ter a Revolução da Haiti na América Espanhola, tá? Então, estou citando mais 3 exemplos de revoluções, né, de revoltas e revoluções. Por quê? Lembra dos ideais iluministas que eu falei no começo? Eles influenciaram várias pessoas em diversas partes do mundo. No Brasil, a situação não era bacana, né? Não era o ideal. No Haiti também não. No Haiti, a revolução começa pouco tempo depois da Revolução Francesa, porque eles vão aproveitar, os revolucionários no Haiti vão aproveitar o caos que está na metrópole e vão aproveitar que a França está com as atenções divididas e vão articular um processo revolucionário que vai culminar na independência do Haiti, certo? Então, o Haiti vai se tornar livre, mas não foi assim, né? Primeiro teve a abolição da escravidão, o massacre da população branca, que era minúscula, né? Tem um vídeo sobre isso no canal, tá? Aí depois vocês dão uma olhadinha. Mas a Revolução Haitiana foi uma dessas consequências da Revolução Francesa e dos ideais iluministas. Aí no Brasil nós vamos ter a Conjuração Mineira, né, que vai acontecer em Minas Gerais e que vai ter como um ícone desse processo um personagem Tiradentes, né? E depois nós vamos ter também a Conjuração Baiana, certo? Então vão ser revoltas coloniais que vão ser influenciadas também pelos ideais iluministas, vão ser influenciadas pelo cenário externo, né? E mostra que comprova, né,
que o século XVIII e início do século XIX, eles foram muito conflituosos no sentido de que as populações, principalmente da América Latina, elas não queriam mais viver na condição de colônia, né? Que os mais pobres, os que eram preconizados pela questão racial ou por estar numa situação de escravidão, enfim, se mobilizavam também em prol de condição de vida mais digna, né? E quem sabe uma república. No caso da Conjuração Mineira, nós vamos ter uma articulação revolucionária idealizada por uma elite, né, uma elite intelectual ali de Minas Gerais, os filhos dos portugueses, uma burguesia, né? E o mais pobre que foi envolvido era o Tiradentes, que foi o único que teve pena de morte e tal, mas foi uma revolta baseada no iluminismo, nos ideais iluministas da liberdade, enfim, mas que foi articulada pela burguesia, né? Pela classe dominante que vivia lá em Minas Gerais, que não queria viver nas condições que a coroa portuguesa lhe submetia. E aí envolveram o Tiradentes, que era o mais pobre e que foi o que pagou, né? Foi o único que foi morto e foi esquartejado e teve suas partes partes do seu corpo espalhada pela Estrada Real, que era uma estrada que liga Ouro Preto até Paraty, que era onde o ouro passava. Então, o rei português pediu, divide ele aí, pica ele, espalha, para que as pessoas vejam o que não deve se fazer, como é que o revolucionário faz. Na Conjuração Baiana, nós vamos ter um outro contexto. Ela vai ser organizada pelos mais pobres, né? Pelos afrodescendentes, os mulatos, né? Ela vai ter uma característica mais popular, que não vai ser articulado por uma elite que quer melhorar a sua vida, continuar subjugando os mais pobres. Não, vai ser pelos mais pobres, aqueles que são preconizados, que são marginalizados, que queriam condições melhores, tá? Então, queridos, o foco do segundo bimestre foi essas relações, né? A Revolução Francesa e o quanto ela influenciou na transformação das dinâmicas da história da América e da história do mundo como um todo. Então, uma ação particular, que foi a Revolução lá na França, vai levar ao poder Napoleão Bonaparte, que vai criar políticas externas que vão interferir profundamente na dinâmica da relação colônias na América e as metrópoles na Europa. No caso, as colônias espanholas e, no caso, a colônia portuguesa. Então, esse fato, né, as ações que ocorreram na França e toda a sua política vai interferir e vai impulsionar os processos de independência na América Latina. Tirando os Estados Unidos, que se tornou a primeira nação, nós vamos ter o Haiti, que vai ser o primeiro país independente latino-americano e que vai ser a primeira república negra. Muito legal isso, muito importante, que é um marco, né? As pessoas não falam muito sobre a Revolução Haitiana porque o preconceito racial ainda é muito forte, mas é um grande exemplo que o povo, independente da sua etnia, ele junto ele pode transformar, certo? E após a Revolução do Haiti, vai ser uma reação em cadeia às independências dos outros
países, das outras colônias latino-americanas que vão se tornar países, e até chegar no Brasil, tá certo? Então, o foco da nossa aula hoje é isso, que vocês entendam que a Revolução Francesa, ela, além de transformar a sociedade na França, a realidade na França, ela transformou e influenciou transformações no mundo como um todo, principalmente a história dos países latino-americanos e do nosso país especificamente, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e, como eu disse, tem um vídeo sobre a Revolução do Haiti e logo eu vou postar outros vídeos falando sobre a Conjuração Mineira e sobre a Conjuração Baiana também.